As revoltas liberais de 1842 foram movimentos indisciplinados que agitaram o Brasil durante o Império, promovidos e organizados pelo Partido Liberal, que contestava a ascensão do Partido Conservador ao poder. A queda do gabinete liberal e a ascensão do gabinete conservador e suas reformas são os fatores que provocaram a rebelião de 1842, em São Paulo e Minas Gerais. A revolta dos liberais pretendia abalar e tumultuar a posição dos conservadores agora no poder, já que estes mesmos liberais haviam sido afastados do comando político. Esse movimento começou em Sorocaba, tendo como líder o padre Feijó, e em Barbacena, onde era regido por Teófilo Benedito Ottoni. Os revoltosos nomearam presidentes para as províncias de São Paulo e Minas Gerais. Para combater os rebeldes, o governo imperial nomeou Luiz Alves de Lima e Silva, então barão de Caxias, que os venceu com relativa facilidade, mais pelo poder das palavras que pela força das armas, ou seja, predominou a negociação e não a repressão. Mais tarde, em 1844, com a nomeação de outro ministério liberal, foram todos perdoados. Não estavam ainda inteiramente resolvidas as agitações nas províncias do Maranhão, Balaiada, e Rio Grande do Sul, Guerra dos Farrapos, quando em 1840 o jovem imperador Pedro II assumiu o trono. O ministério constituído, dominado pelos conservadores, adotou uma série de medidas centralizadoras, provocando nos liberais intensa agitação. Na cidade paulista de Sorocaba, o brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar, 1795 a 1857, que havia presidido a província em duas ocasiões, de 1831 a 1835 e de 1840 a 1841, e detinha alta popularidade. Iniciou o movimento revolucionário, que dali rapidamente espalhou-se para outras cidades da província até algumas cidades de Minas Gerais. Sob seu comando militar foi constituída a chamada Coluna Libertadora, com uns 1.500 homens para marchar até a capital paulista, onde iriam depor o presidente da província Barão de Monte Alegre. Sorocaba foi declarado a capital provisória da província e recebeu a adesão de diversas vilas do interior. Desde o primeiro sinal, e graças a seu sucesso na pacificação dos maranhenses, o Barão de Caxias, brigadeiro Luiz Alves de Lima e Silva, foram encarregados de partir para São Paulo e dar combate aos revoltosos. Pela segunda vez na história do Brasil, as políticas militares da corte e da província do Rio de Janeiro marcham juntas para o combate sob as ordens de Luiz Alves de Lima e Silva. As forças imperiais partem do Rio de Janeiro, a bordo de um vapor, desembarcando em Santos no dia seguinte, 21 de maio. Logo em seguida chega a São Paulo, acabando com os planos dos revoltosos de conquistar a cidade. As batalhas se deram em Campinas. Caxias tomou Sorocaba em 20 de junho e ali prendeu o padre Feijó, que assumira, na verdade, o exercício da presidência da província. Merece destaque também o emprego de operações psicológicas quando Caxias, por intermédio de uma requisição de alimentação falsa, fez parecer aos adversários que possuía efetivo maior do que o real. A inteligência de combate foi empregada pelas forças imperiais, que buscou levantar o dispositivo defensivo dos liberais. 8 dias depois, Caxias parte da cidade e inicia seu retorno ao Rio no dia 8 de julho, passando o Portal Baté em 13 de junho. Em resposta a uma carta de Feijó, Caxias diz: "Quando pensaria eu, em algum tempo, que teria que usar da força para chamar à ordem o senhor Diogo Antônio Feijó? Tais as coisas do mundo. As ordens que recebi do senhor imperador são em tudo semelhantes às que me deu o ministro da Justiça em nome da regência, nos dias 13 e 17 de abril de 1832, isto é, que levasse a ferro e fogo todos os grupos armados que encontrasse, e da mesma maneira que então as cumpri, as cumprirei agora. Não é com armas na mão, excelentíssimo senhor, que se dirigem súplicas ao monarca, nem com elas empunhadas admitirei a menor das condições que vossa excelência propõe na referida carta." Finalmente, a atuação do exército imperial brasileiro contra os revoltosos liberais foi decisiva para a manutenção da coesão nacional e da integridade territorial brasileira. A vitória do governo imperial nas revoltas liberais representou a consolidação do império e, com exceção da Revolução Praieira, ocorrida em Pernambuco entre 1848 e 1849, o Brasil experimentou um longo período de estabilidade política e calmaria interna.